nosso estudo de José. Semana passada, nós paramos exatamente naquele ponto em que José ele toma banho e comparece diante do faraó, né? Depois de 2 anos esquecido, ele vem. Então, ele agora toma um banho, troca de roupa, se apruma, e ele, então, comparece diante de Faraó. Nós falamos até sobre o simbolismo disso tudo. Foi muito bom na semana passada. Então, nós vamos entrar hoje, agora, nesse momento, na interpretação do sonho. Na interpretação do sonho. Nós temos agora, então, né, uma vez que José se preparou para comparecer diante do faraó, ele lá está, e aí o faraó, então, fala com ele. Vamos ver o que diz? Gênesis. Nós já lemos Gênesis 41 todo, nós vamos ler agora apenas os versículos que têm a ver com aquilo que os tópicos que nós estaremos tratando. Gênesis 41, 15 e 16 diz assim: Este faraó lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha, é interessante aqui. Faraó, então, ele se aproxima de José e fala assim: Olha, moço, eu tive informações a seu respeito, que quando você ouve um sonho, você traz a interpretação desses sonhos. E eu, como tive um sonho, eu quero que você faça isso para mim. Que deixa, né? Que, olha, a bola foi levantada, como a gente fala no vôlei, né? Faltava, levantaram a bola, José só precisava cortar. Colocaram na marca do pênalti, José só precisava bater. Ou seja, tudo pronto para agora José se fazer na frente do faraó, né? 2 anos esquecido depois que deu a interpretação para o padeiro e para o copeiro-chefe, padeiro-chefe e o copeiro-chefe, agora chega a vez de José. Então o faraó procura e fala: Olha, eu sei, e já me falaram que você é o cara, você é aquele que pode interpretar sonhos. E aí José, amados, de uma maneira tremenda, José mostra aquilo que ele foi trabalhado no decorrer dos anos. Aquilo que Deus trabalhou nele e o forjou. Lembra que nós falamos sobre ser forjado como ouro? Todas as dificuldades pelas quais ele passou. Aí nós vemos uma das virtudes que foi trabalhada no coração de José durante todos esses, agora ele tinha 17, né, para 30 anos. Então, foram 13 anos aí de labuta, de sofrimento. E aí ele vira e fala assim: Olha, majestade, não está em mim, não sou eu. A honra, a glória, o privilégio, a sabedoria de interpretar um sonho não está em mim. Esse mérito não é meu. Eu não tenho que carregar essa honra. Só quem interpreta sonhos é Deus. Está no Senhor. Ele fala: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a seu favor. Na Nova Versão Internacional, diz assim: eu não posso fazê-lo, mas Deus dará a Faraó a resposta que ele quer. Eu não posso fazê-lo, mas Deus dará a resposta que ele, a Faraó, que ele quer. Ou seja, ele virou e falou assim: eu não tenho a resposta e não vou ter a resposta. Corajosamente, José tirou dele toda a honra, toda a glória, todo o foco. E ele falou: eu não passo de um canal, eu não passo de apenas alguém que vai ser usado por Deus para fazê-lo. Ou seja, ele se colocou naquela posição de servo e de alguém que não teria e não deveria ter proeminência nenhuma naquela situação, né? Então, é realmente tremenda a humildade de José. E isso, é claro, irmão, se deve ao fato de que ele passou e aprendeu uma dependência de Deus durante os anos, durante o período em que ele foi tratado, né? Desde a sua
desde que ele foi jogado na cisterna, vendido como escravo, servo de Potifar, tentado pela mulher, acusado injustamente, levado ao cárcere, esquecido pelo copeiro-chefe. Olha quanta coisa aconteceu com esse homem, e agora que ele tinha a chance de se fazer e falar, não, manda ver aí o sonho que é comigo mesmo, manda ver que, né, eu vou resolver isso. Ele fala, não sou eu, mas é Deus, é Deus. E sabe, amados, é interessante como que José ele trabalha em cima disso de uma maneira muito, muito grandiosa, né? Ele pôde mostrar, através da sua forma de falar, através daquilo que ele transmitiu, ele pôde abertamente demonstrar ao faraó uma humildade. Uma humildade. Por quê? Porque José teve o coração partido, porque ele foi provado, porque ele foi amassado e forjado na fornalha. Ele foi curado de tantas coisas. É interessante, irmãos, uma coisa que, a partir desse momento que José ele é levado a essa posição, e nós vamos ver isso no decorrer da história, José aqui tinha 30 anos. Quando José morre, ele tem 110 anos. Né? No final de Gênesis, do capítulo que conta a história dele, nós vamos ver que José morreu com 110 anos. Então, ele tinha 30 e morreu com 110. Irmãos, desse momento, a gente não ouve antes, mas desse momento para frente, quando ele assume uma posição realmente de proeminência, nós não vamos ver em nenhum momento José dando uma palavra de ressentimento do seu coração. Em nenhum momento nós vamos ver José reclamando, ressentido, ou acusando seus irmãos, ou, né, que foram vendidos como escravo, uma palavra de amargura quanto à mulher de Potifar. A gente não ouve nada disso. Nenhuma palavra de censura ao copeiro-chefe que esqueceu dele. Imagina, agora ele assumiu aqui, nós vamos ver mais adiante, né? Que ele assume uma posição, ele ganha um status, ele podia olhar para trás e falar assim, agora vocês que me fizeram sofrer, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Irmãos, isso não acontece. A atitude de José ao falar para Faraó que não estava nele, que não era ele quem tinha a proeminência, que não estava nele o dar a interpretação dos sonhos, demonstra uma humildade que não foi apenas momentânea, não foi apenas um jogo de palavras para se fazer de o bonzinho diante de Faraó. Não, porque quando nós vamos ver o restante da história de José, a honra que ele alcançou, ele continuou com essa mesma postura, porque ele não se vingou, ele não se ressentiu, ele não proferiu palavras de amargura e nem ressentimento contra ninguém que fez mal para ele. Simplesmente, amados, ele, a partir desse momento aqui, nós vamos ver isso adiante, ele ganhou uma posição que ele poderia se vingar de todo mundo. Mas ele realmente ele tinha um coração humilde. Ele realmente ele sabia que o que ele tinha e o que ele alcançou não foi mérito dele, foi Deus que o colocou ali. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Porque uma das coisas que a gente aprende, eu estudando a história de José, eu tenho aprendido, é que quando nós realmente experimentamos do tratar de Deus em nossas vidas, a gente não simplesmente mostra para os outros através de uma palavra, através de alguma coisa, né? Eu estou aqui, eu sou bonzinho. Não, mas quando nós temos as chances de fazer aquilo que está no nosso poder de fazer, até prejudicar pessoas que foram más para a gente, agir de uma maneira, né, para ser justo com aqueles que foram injustos conosco, a gente age diferente. José, ele agiu diferente. Por quê? Porque ele foi tratado por Deus. Ele realmente foi alguém forjado, né, ali nas dificuldades. Gênesis 41, 25 a 32 diz assim, olha só. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um, porque a Bíblia fala que Faraó contou o sonho e nós já lemos sobre ele, né?
7 vacas magras, gordas vieram, pastaram, e aí apareceram 7 vacas magras, engoliram as gordas e continuaram magras e feias. 7 espigas bonitas de trigo, etc., estavam ali lindas, vieram 7 espigas mirradas e sucumbiram, comeram a outra, tomaram conta das outras e continuaram mirradas e etc. E aí o faraó estava sem dormir por causa desse sonho, então José respondeu assim a faraó. Então lhe respondeu José: o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. Serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Essa é a palavra como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada da abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a causa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Ou seja, então é isso que diz em Gênesis 41, 25 a 29. O interessante é que depois dele ouvir o sonho, José diz assim, Deus vai contar o porquê. Ele vai me usar, mas Deus vai te contar o porquê. Os 2 sonhos significam a mesma coisa. 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. E ele fala que a escassez vai ser tão grande que as pessoas não irão se lembrar do tempo de abundância. Eu hoje estava meditando nisso, e eu fiz até um escritozinho aqui, pensando e fazendo uma aplicação para as nossas vidas. A questão da fartura. Irmãos, quando nós temos muito, quando nós experimentamos demais, é uma coisa maravilhosa, não é? A gente está ali, quando Deus está abençoando, quando tudo a gente tem em abundância, isso é ótimo. Mas quando vem a escassez, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, vocês já perceberam que nós realmente, como o povo do Egito ia fazer, nós nos esquecemos do tempo de fartura? Nós nos esquecemos que já tivemos? Parece que a gente só fica preso naquilo que a gente já não tem. A gente esquece que nós já tivemos, que agora nós não temos, mas nós já tivemos. É aquilo que nós falamos recentemente aqui sobre Jó, quando Jó falou para a mulher assim, olha, se Deus deu, aquele que abençoa também não pode tirar? Deus deu, Deus tirou, mas louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós temos a tendência, amados, de realmente desfrutarmos na abundância, louvarmos e bendizermos ao Senhor na abundância, mas na escassez nós temos a tendência de esquecer que já tivemos e que Deus já tem nos dado. Parece que sempre vivemos aquela coisa, nossa, eu nunca sofri tanto, parece que Deus nunca me deu nada. E uma outra coisa que eu aprendi muito aqui nessa história sobre a questão de guardar no coração. Veja, José, nós vamos ver aqui para frente, ele vai dar um conselho para o faraó de guardar na abundância para ter na escassez. Guardar na abundância para ter na escassez. Né? Nós sabemos que nós podemos pensar nisso na vida futura, em aposentadoria, em riqueza, em dinheiro, mas eu estou querendo pensar na questão espiritual. Irmãos, sabia que nós devemos guardar na abundância para termos como nos suprir na escassez? Nós devemos nos fortalecer e guardar firme a nossa fé, guardar no coração. Sabe aquilo que Jeremias ele fala? Quero trazer à lembrança quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me trazer esperança. Por quê? Ele queria guardar na abundância, ele guardou na abundância para o tempo de escassez. Quando ele fala de trazer à memória aquilo que poderia lhe dar esperança, quer dizer o seguinte, eu guardei aquilo que Deus fez por mim. Eu vou manter vivo
na minha memória, lembrando que Deus já cuidou de mim, que Deus já supriu de mim, já me supriu, que Ele é aquele que está ao meu lado, que Ele nunca me abandona, Ele não me abandonou no passado e não vai me abandonar agora. Eu sei que eu estou passando por dificuldade, mas eu vou trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança, aquilo que pode me trazer esperança. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre nós guardarmos, nós armazenarmos em nosso coração aquilo que Deus tem feito por nós. Sabe, tem um trecho em Isaías que diz o seguinte: ponde-vos à margem do caminho e perguntai, olhai pelas veredas antigas. Olhai, querendo dizer o seguinte: não esqueça aquilo que Deus já fez. Não esqueça aquilo que Deus já fez. Não vamos nos esquecer de como Deus é, de quem Ele é nas nossas vidas. E nós só vamos conseguir fazer isso quando estivermos bem, nós desfrutarmos disso, mas guardarmos isso em nosso coração. Por quê? Porque vem tempo que tudo pode ser tirado, que tudo pode faltar. Mas se nós tivermos esse armazenamento em nossos corações, perdão, se nós tivermos esse armazenamento em nossos corações, nós iremos suportar o tempo de escassez. O tempo de escassez. O interessante, irmãos, aqui na resposta de José, é que ele falou Deus, 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 Deus. Né? Ele falou Deus 5 vezes. Olha, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai tirar, Deus vai... Amados, em nenhum momento José fala, eu sou. A resposta vem de mim, eu tenho a solução, eu tenho a direção. Ele deu a glória a quem merecia. Em todo tempo, José não puxou para ele, nenhum momento, José puxou para ele algum tipo de honra, algum tipo de destaque. Ele falou o tempo inteiro, olha, o que Deus está falando com você, Faraó, o que Deus está dizendo para você, o que Deus está te alertando, o que Deus está fazendo, ele deu toda a honra e toda glória a Deus. Ele diz assim em Gênesis 41, 33, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. É interessante esse versículo, né? Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. O que José fala para Faraó é o seguinte, e olha, José está falando tudo isso como se fosse uma direção, e era uma direção de Deus para Faraó. Olha, nós podemos ver o seguinte, ele não falou em nenhum momento eu. Ele vem falando Deus, 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 Deus. E aí ele acrescenta um conselho, ele fala, agora, pois, Faraó, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faraó poderia muito bem estar entendendo isso como sendo o quê? Um conselho de Deus. Um conselho de Deus. Porque José não está falando, essa é a minha ideia. Ele está dentro do contexto da revelação do sonho. E ele fala, olha, eu só quero acrescentar isso. E aí ele diz, você vai precisar de um homem que se responsabilize por toda a administração, que supervisione aí o tempo de fartura, o tempo que tiver muito, para que ele consiga comprar, que ele consiga armazenar, para que quando vier a escassez, vocês não sofram, o povo não sofra e tenha como suportar o tempo de escassez. Mas o interessante é o seguinte, em nenhum momento José ele se candidata ao cargo. Ele não se candidata ao cargo. Ele não fala, olha, eu sou o cara ideal para fazer isso. Não, José ele fala o que ele tem que ser, o que tem que ser falado. Ele dá o conselho, ele fala, escolhe um homem para fazer isso. Escolhe uma pessoa para fazer isso, né? E é claro que José, ele tinha a ideia do que fazer, mas eu acredito que em nenhum momento ele pensou que ele seria o escolhido. Porque ele estava falando com o faraó. Todos os seus conselheiros estavam ali. Ele sai da cadeia, toma um banho, faz uma barba, né? Era um escravo, ele era um escravo. Vem e se apresenta diante do homem mais poderoso da terra.
fala o que tem que falar. Ele dá um conselho simplesmente dizendo, entre tantos homens que você tem ao seu redor, escolha um para fazer isso. Essa é a minha ideia. Eu imagino que tudo que José queria era o seguinte, Faraó, que o senhor me tire da cadeia. O maior mérito, o maior desejo do José era, olha, eu estou aqui servindo, é um prazer servir, é um prazer trazer essa interpretação. E, se possível, né, ele não fala nada, mas, se possível, não me joga de volta lá na cadeia, só isso. Me tira de lá e pronto. E aí, ele não fala, não pleiteia, não diz nada. Ele simplesmente diz, eu estou interpretando o sonho. Ele não diz, olha, eu que interpretei, eu que mereço, eu que fiz, eu que não fiz, nada disso. Ele não faz nada disso. É tremenda a posição de José. E aí acontece o seguinte, Gênesis 41, 37 e 38. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Ou seja, houve um consenso. Não foi só Faraó que gostou. Todos os oficiais de Faraó gostaram disso. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Gente, Faraó reconheceu a presença de Deus na vida de José. O conselho pareceu bem a Faraó e a todos os seus oficiais. E ele diz, gente, porventura a gente vai achar um homem como esse, que tem o Espírito de Deus, que tem isso, sabe? Então, é tremendo essa questão. E aí disse assim, Gênesis 41, 39 a 40. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Ou seja, como você foi usado por Deus para trazer a clarificação, a interpretação desse sonho, eu não acredito que nós vamos ter no nosso reino uma pessoa tão capacitada como você. Então, você que vai administrar a minha casa e o meu povo todo vai obedecer a você. Irmãos, agora nós temos aqui uma coisa super interessante acontecendo. José, então, ele é promovido. Ele é promovido. Ele era um homem adequado? Era. Ele não se candidatou ao cargo, ele simplesmente falou o que deveria ser feito. Faraó viu nele o Espírito de Deus. E aí, irmãos, nós temos uma coisa aqui. Um jovem hebreu saído da cadeia, direto para o palácio, com 30 anos. Era apenas um menino diante da vastidão toda. Ele, de uma vez só, ele foi promovido ao segundo homem no comando de todo o Império Egípcio. Irmãos, é isso que Deus faz. Foi para isso que Deus trabalhou com José durante todos esses anos. Foi com este propósito que José foi forjado, foi trabalhado para chegar até aquela posição. Agora, irmãos, vamos imaginar. É claro que isso deve ter gerado entre algumas pessoas e no meio de uma corte algumas insatisfações, né? O ser humano, irmãos, ele é assim. Vocês lembram lá? Os sátrapas, eles ficaram invejosos contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. A mesma coisa aconteceu com aqueles homens que serviam ao rei Dário, não ficaram com inveja de Daniel. É normal no coração do homem o sentir-se preterido em relação ao outro. Imagina que os oficiais gostaram do conselho que José deu, mas não quer dizer que os oficiais gostariam que José fosse o líder deles. É que o faraó que falou, o faraó que tomou a posição, agradou a ele e aos oficiais. Maravilha. E aí o faraó fala, gente, nós vamos achar um homem como esse?
talvez alguns ali ficaram assim, eu sou esse cara, eu que sou esse homem para comandar, eu que sou esse homem, eu estou aqui há tantos anos, eu conheço o Egito com a palma da minha mão. É interessante como José ele foi alçado de uma vez só a uma posição de liderança, e é claro que isso trouxe insatisfação, isso trouxe inveja, isso trouxe, às vezes, ressentimento no coração de alguns. Nós nunca podemos, amados, desmerecer isso. Nós nunca podemos desmerecer essa questão. O interessante é que nós podemos ver em tudo isso um autocontrole muito grande da pessoa de José. Ele ficou ali ouvindo tudo aquilo, ele parou, ouviu, ele não tentou se promover, mas ele também não fugiu da responsabilidade. Ele não bancou aquele falso humilde de dizer assim, que isso, escolhe outro, eu sou jovem, né? Esperando ser. Não, ele aceitou com prontidão também essa promoção. Ele sabia o que Deus tinha preparado para ele, sabe? Ele recusou-se promover e ele foi promovido, mas ele também não fugiu da responsabilidade. Eu quero dizer isso. Às vezes, amados, Deus nos chama para algumas responsabilidades. Deus coloca algumas responsabilidades em nossas mãos. Sabe, eu já vi muita gente, como pastor da igreja, eu já vi muita gente trazer inúmeras ideias daquilo que deveria ser feito em um ministério, em um trabalho, na vida da igreja, né? E todas as vezes que a gente fala assim, então vem e faz, tem uma resposta que me deixa tremendamente chateado. Sabe o que é? A pessoa fala assim, não, eu não vou fazer porque quando eu faço as coisas, eu gosto de fazer muito bem feito. Eu falo, mas essa é a pessoa certa, vem e faça bem feito. Vem, trabalhe na igreja, dê o seu tempo no ministério e faça o melhor. Né? Mas as pessoas sempre elas têm mania de dar uma solução, mas elas não querem ser o canal dessa solução para que elas acabaram de dar. Elas têm ideias de como solucionar o problema, mas quem tem que solucionar o problema são os outros. José mostra exatamente o contrário disso. Ele traz um conselho de como resolver o problema de Faraó, como resolver o problema do Egito. E ele, uma vez chamado à responsabilidade, ele não foge dela. Ele não diz, não, põe outro, é porque eu saí da cadeia agora, eu não tenho conhecimento de causa, eu não sei como é que eu não sei o que vai acontecer. Não, ele assume a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade. A minha pergunta para todos nós é, nós às vezes temos muitas ideias de como melhorar as coisas, seja em casa, seja no trabalho, e principalmente na igreja. Nós sempre temos ideias de como melhorar as coisas na igreja. Ótimo! As ideias são bem-vindas. A questão é, quando você for chamado para fazer e botar as suas ideias em prática, você está disposto a assumir essa responsabilidade? José estava. José estava. E o interessante, amados, é que José ele faz uma coisa tremenda. A Bíblia diz que logo que ele foi colocado nessa posição, ele começa também a tomar atitudes. Mas vamos ver mais o que Faraó falou para José. Olha o que Faraó falou para José. Gênesis 41, 41 a 43. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel do sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs o pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Irmãos, Faraó deu uma honra a José que a gente não imagina acontecendo. Simplesmente ele colocou o anel dele, o sinete dele, ou seja, aquele anel que apertava e decretava as leis. Antigamente, quando um faraó, quando um rei, ele chancelava uma lei, ele não assinava, ele apertava com o seu sinete, que vinha no anel. Ele botava o anel ali, apertava na cera, na marca, e ali, então, era comprovado
que aquilo deveria ser decreto e não poderia se mudar, né? Deveria ser sempre daquele jeito. E a Bíblia fala que Faraó fez isso com José, colocou na mão dele o anel, fez-o subir no segundo carro e fez o povo ir na frente gritando: inclinai-vos. Você já imaginou os conselheiros do rei, os oficiais do faraó, todos eles tinham que se inclinar. Potifar teve que se inclinar. A mulher de Potifar teve que se inclinar. Todas essas pessoas tiveram, o carcereiro teve que se inclinar, o copeiro-chefe teve que se inclinar. Todos tiveram que se inclinar diante de José, com exceção de Faraó. E ele foi aclamado, ele foi colocado realmente como líder de toda aquela nação. Né? E Gênesis 41, 46 diz exatamente isso. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. E aí diz o que ele fez. Olha que bonito. Ele se apresentou diante do faraó, ele foi colocado sobre o governo de Faraó. E aí a Bíblia diz assim, e andou por toda a terra do Egito. E andou por toda a terra do Egito. José, ele trouxe um planejamento de solução para o Egito. Olha, junte celeiros, compre, faça. Ele deu a ideia. Mas José conhecia o Egito? Não. José ele veio lá da terra dele, né? Ele veio de Canaã, ele veio escravizado e ele foi direto para uma casa, a casa do seu senhor Potifar. Ele viveu naquela casa como escravo. Dali ele foi para o cárcere, onde passou anos encarcerado. Dali ele foi para o palácio e trouxe uma estratégia, trouxe uma ideia, apresentou um planejamento de solução para o problema que o Egito iria enfrentar. Mas José ainda não conhecia o Egito. E a primeira coisa que ele fez, amados, quando ele assumiu aquela posição, ele não ficou no palácio, ele não ficou delegando de trás de uma mesinha. A Bíblia fala que ele andou por toda a terra do Egito. Ele andou por toda a terra do Egito. Queridos, todos nós que assumimos liderança, todos nós que assumimos posição, seja em empresa, seja na igreja, seja onde for, aonde nós estamos colocados, na comunidade, nós precisamos conhecer o local, nós precisamos conhecer as pessoas, nós precisamos conhecer aonde nós estamos e sobre quem nós somos colocados como líderes. Sabe, José ele não teve problema em se envolver, ele saiu da sua zona de conforto, ele falou, eu não vou ficar aqui preso nesse palácio, eu vou conhecer essa terra, eu quero saber o que é que eu estou administrando. E ele então saiu andando por toda a terra do Egito, por toda a terra do Egito. E aí, amados, nós podemos ver que ele então foi o quê? Ele foi usado por Deus para fazer algo tremendo. E eu gostaria de encerrar essa lição de hoje, antes de eu abrir os microfones, falando sobre duas coisas que nós podemos aprender durante todo esse tempo, né? Esses anos em que José ficou preso, esses anos em que José foi forjado. Eu gostaria de trazer aqui apenas duas meditações, duas coisas que nós podemos aprender com José. Primeiro, durante o período de espera, confie em Deus sem entrar em pânico. Durante o período de espera, confie em Deus sem entrar em pânico. Irmãos, nós precisamos aprender isso com José. Durante todos os anos de espera, José, irmãos, ele poderia ter se matado, se amargurado, depressivo, angustiado. Lembra que nós falamos sobre tudo isso? Quando ele viu o padeiro e o copeiro transtornados pelos sonhos que tiveram, ele vira e fala, nossa, eu estou percebendo que vocês estão tristes hoje. Ou seja, ninguém tinha mais motivo para estar entristecido que José. Mas ele olha para aqueles homens e fala, vocês estão entristecidos hoje? Por quê? Que isso?
põe um sorriso nos lábios. O que está acontecendo? Sabe, amados, durante o período de espera, durante o período em que nós vamos esperar Deus agir, durante o período em que Deus está trabalhando conosco, nós não precisamos entrar em pânico, nós precisamos confiar no Senhor. Não vamos nos esquecer, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós conhecemos a Deus, se nós cremos em Deus, nós devemos saber de uma coisa, irmãos, nada escapa ao controle do Senhor. O nosso Deus é Deus da história. Ele é o Deus da nossa história. Se nós estamos nas mãos dele, ele vai cuidar de nós. E a segunda coisa que é importante nós aprendermos aqui com José é, quando a recompensa vem, agradeça a Deus sem orgulho. Agradeça a Deus sem orgulho. Irmãos, quando nós alcançamos a vitória, não vamos nos orgulhar. Não vamos nos ensoberbecer. Não vamos achar que fomos nós quem conseguimos. Não foi o nosso braço quem produziu. Não fomos nós que conquistamos. Foi o Senhor que nos deu. Sabe, que nós possamos fazer como essa canção que nós ouvimos no início, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma. Senhor, eu te bendigo por tudo. Bendigo, Senhor, ao Senhor, porque tudo vem do Senhor. Que nós possamos adorar ao Senhor e dar ao Senhor a honra que Ele merece. José, ele fez isso. Ele agradeceu a Deus e ele não se orgulhou em tempo algum. Sabe? Ele foi fiel. Ele não reclamou da masmorra, ele não reclamou da escravidão, ele não reclamou de nada disso. Ele esperou confiadamente no Senhor. E quando ele foi recompensado, ele não falou, ufa, fiz por onde? Eu sou o cara. Não. Ele deu toda a honra ao Senhor. Foi isso que ele fez diante do faraó. Olha, não sou eu quem vou fazer, não sou eu quem vou realizar. E mesmo quando ele deu esse conselho, o conselho de fazer o que deveria ser feito para a salvação e manutenção da comida para aquele povo do Egito durante o tempo de escassez, ele não fez isso com soberba, ele fez isso com humildade. Por quê? Porque ele sabia que era o Senhor nele e não ele fazendo as coisas. Queridos, que nós possamos aprender isso em nome de Jesus. Que nós possamos aprender isso o tempo inteiro, reconhecendo que Deus é aquele que vai cuidar de nós. Me veio à mente Filipenses 4, 6 a 7. Quando nós estivermos passando pelos momentos de dificuldade, quando nós estivermos passando pelos momentos de prisão, de masmorra como José, que a gente possa lembrar de Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Que nós possamos tornar conhecido diante do Senhor as nossas necessidades, mas desde já sendo gratos a Ele, porque Ele é aquele que tem cuidado de nós. Que nós possamos viver isso, que nós possamos aprender com José mais essa faceta, em nome de Jesus. E a partir da próxima quinta-feira, nós vamos ver, então, já o tratamento e o encontro de José com seus irmãos. Amém? Que Deus abençoe o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Abertos os microfones para conversas, acréscimos, aquilo que você quiser fazer e nos ajudar. Vamos lá, pode ficar à vontade. Ninguém? Ninguém tem nada a acrescentar, falar ou compartilhar com a gente? Senti agora aquele versículo de Apocalipse, fez silêncio no céu. Ok. Se vocês não têm nada a acrescentar, nada a falar, nós vamos orar, então, encerrando, né?
Então, eu espero que vocês tenham sido abençoados e edificados por esse estudo. Hoje, né, enquanto eu trabalhava em cima desse estudo, é lógico que a gente já tem preparado, mas sempre revisando, sempre estudando, sempre preparado. Eu quero dizer, eu fui tremendamente edificado por esse estudo nesse dia, né, pensando em José, pensando em tantas coisas, pensando em alguns detalhes sobre ele, daquilo que Deus fez na vida dele, fazendo aplicações, trazendo algumas alegorias para a nossa realidade, para a minha vida, pensando nessa questão de, quando eu estou sendo abençoado, eu guardar isso no meu coração, para quando faltar eu não me sentir faminto, eu ter reserva para aguentar aquilo, né, que eu preciso ter para aguentar os anos de sequidão. É interessante que eram 7 anos, né? É muita sequidão, é muita fartura, mas também veio muita sequidão. Ah, e outra coisa que eu lembrei também nisso, vocês lembram a parábola das 10 virgens? Ou seja, quem tinha azeite reserva, né? As prudentes tinham azeite de reserva para aguentar a negritude, o tempo de espera, o tempo de demora. Eu fiquei pensando isso, também me veio à mente enquanto eu pensava sobre isso. O tempo, como a gente precisa guardar e ter reserva para aguentar o tempo em que é mais escuro. O interessante é que, quando a gente pensa no azeite, é o seguinte: quanto mais escura a noite, mais azeite se queima para se manter a luz acesa, com a mesma claridade. Você precisa de mais azeite, então você precisa de reserva. E isso me veio à mente também hoje, enquanto eu pensava sobre esse texto, pensando sobre esse armazenamento para os tempos de escassez. Então, que a gente possa pensar nisso tudo, que a gente possa viver isso. Amém? Vamos orar então?